Boa noite, gente, tudo bom? Estamos aqui em mais uma aula e hoje a gente vai concluir o módulo da aula anterior, que foi falado sobre o processamento e aquisição de imagens digitais no módulo de CR. Então, na aula anterior eu expliquei para vocês todo o contexto dentro do processamento de imagens digitais em módulos CR. E hoje eu vou falar um pouco mais de você, com mais detalhes, sobre os dispositivos que estão envolvidos nesse processamento de imagem digital CR e como é por dentro uma digitalizadora, como percorre esse cassete aí que contém as informações para posteriormente gerar uma imagem digital. Então, a gente tem que saber também, iniciando aqui a explicação, que o módulo de processamento de imagem digital, ele sobrepôs o processamento de imagem convencional, de película e écran, ou do filme radiográfico com um conjunto de um écran. No convencional, nós temos o filme radiográfico e o écran, que são, em conjuntos, um tipo de receptor de imagem que é sensibilizado pela radiação ionizante que, posteriormente, no pós-processamento através de químicos, gera uma imagem radiográfica na película radiográfica. Então, esse é o processamento na radiografia, na radiologia convencional. Agora, vindo para tempos de tecnologia de imagem digital, nós temos o cassete, que vem em substituição do chassi, e dentro desse cassete tem uma placa de fósforo, o chamado IP ou plate, que substitui a película radiográfica. Então, lá na película, a formação da imagem ela se dá pelo enegrecimento dos cristais que estão na camada da película radiográfica. Já agora, no cassete, a gente abre ele, nós temos ali um plate, um IP, que é uma placa de fósforo, e essa placa de fósforo que armazena a radiação, só que de forma digital. E como é que forma a imagem digital no momento de imagens de aquisição CR? Então, como eu já falei, é através desse cassete. Então, o cassete ele se torna o dispositivo de geração de imagem digital, ou receptor de imagem, né? Também ele pode ser considerado o receptor de imagem, e ele armazena nessa placa de fósforo. Como é que é gerada a imagem? Nós precisamos, na radiologia digital, de uma matriz, e essa matriz ela é composta de pixel, como eu já falei. Então, para se produzir imagem digital, nós temos que ter uma matriz digital e pixel. E para a gente ter qualidade e resolução boa de imagem, nós precisamos que essa matriz ela seja composta de muitos pixels. Então, uma matriz, quando ela tem bastante pixel, ela seja uma matriz de 1024 1024, uma matriz de 512 por 512. Estou falando isso já em relação à parte lógica do computador. Se nós temos essa matriz, quanto maior for a matriz, mais resolução espacial, mais qualidade de imagem, mais detalhe nós teremos no resultado final, lá no monitor, na imagem digital. Então, nós temos a matriz e pixel como composição para criar uma imagem digital. Então, aí nós sabemos que nessa modernização nós tiramos chassi, película radiográfica, nós ganhamos cassete e o plate, né, que fica dentro desse cassete, e nós agora temos a tecnologia de matriz e pixel para poder gerar imagem digital. Então, quais os benefícios que a gente teve com essa modernização no processamento de imagem convencional? No convencional, nós demorávamos aí coisa de 5 dias, quase uma semana, para se ter uma imagem radiográfica na película, por conta de tempo de espera de revelação. Então, muitas das vezes o paciente não esperava ali, que demorava muito tempo para poder se ter uma imagem na película, e eram muitas imagens, então a gente tinha que marcar para o paciente vir buscar outro dia, para não atrapalhar a rotina do setor de imagem.
Então, com a modernização, nós ganhamos tempo de processamento, tempo de geração de imagem. Hoje, o paciente espera 15 minutinhos no máximo, só para a gente trabalhar essa imagem no computador e imprimir na impressora ou gravar no CD. E ele leva essa imagem. Então, nós ganhamos tempos. Nós ganhamos também uma ferramenta, como nós trabalhamos agora com computador, nós ganhamos um processo de etapa de pós-processamento. O que é o pós-processamento? É quando nós colocamos o cassete na digitalizadora, ela extrai essa informação, converte essa radiação, esse sinal analógico em sinal digital, produz a imagem numa matriz digital e joga para o computador, para a CR, que é onde nós recebemos a imagem e trabalhamos essa imagem como se fosse um programa de Photoshop. Então, ali, nós ganhamos essa etapa de pós-processamento. É quando a imagem é gerada pela digitalizadora, ela joga lá no computador, na workstation, que nós falamos, né? E nós conseguimos trabalhar essa imagem. Nós conseguimos dar zoom, nós conseguimos fazer inversão da imagem. O que é preto fica branco, o que é branco fica preto. Nós conseguimos escrever sobre essa imagem, fazer documentação. Nós conseguimos cortar essa imagem, nós conseguimos ampliar essa imagem. Então, esse é o pós-processamento que nós fazemos na workstation. Nós ganhamos também menor exposição de radiação na radiologia CR. Nós podemos colocar uma técnica bem baixa em relação à radiografia convencional, que nós precisamos aplicar uma técnica alta para produzir imagem. Já na questão digital do CR e também com DR, que eu vou explicar nas próximas aulas, nós agora precisamos de pouca técnica para produzir uma imagem. E se faltar técnica, se a gente colocou pouca técnica, quando ela for para o computador nessa parte do pós-processamento, nós conseguimos ter ferramentas ali para acrescentar contraste e densidade nessa imagem. A gente pode colocar KV e MS no pós-processamento para poder escurecer mais essa imagem, mais clarear, colocar mais definição nas bordas das estruturas. Então, a gente ganhou isso também. A gente pôde diminuir a exposição de radiação no paciente. Nós conseguimos também, como é uma imagem digital, armazenar essa imagem. Nós conseguimos gravar em CD, imprimir essa imagem em papel fotográfico, né, específico. E a gente pode também disponibilizar essa imagem para outros profissionais, enviar essa imagem para laudo. Então, isso tudo em tempo hábil. Então, com o CR, a gente ganhou todas essas vantagens aí na radiologia digital. Porém, nós ainda nós temos ainda um problema de custo. Todo mundo sabe aqui que tecnologia é cara. Então, para se ter um sistema digital, a gente tem que colocar um alto investimento. Outra coisa bem importante aí a ressaltar, que não somente nós temos a opção de gravar as imagens digitais em CD e também fazer a impressão, nós também podemos comprar uma impressora, colocar no setor, uma impressora de impressão a laser. Então, ela utiliza da película radiográfica, mas ela faz impressão digital. Então, a gente não precisa mais do químico, mas a gente ainda consegue reproduzir essa impressão em película radiográfica. Isso acontece muito nas impressões de mamografia. A gente ainda utiliza de filmes radiográficos, a gente coloca na bandeja da impressora e ela imprime essa imagem na película radiográfica, só que de forma a laser. Não é mais a gente mergulhando a película nos líquidos químicos de revelação e fixação para a gente poder ter essa imagem feita ali, registrada na película radiográfica. Então, isso é bem importante. Tá bom, gente? Outra coisa também a se ressaltar, como é que é a rotina para se criar uma imagem radiográfica? Eu vou falar da rotina que eu tenho vivência. Inicialmente, nós recebemos o pedido médico no setor, nós vamos lá na CR, cadastramos os dados do paciente como o ID de identificação desse paciente, que é um número de sequência numérica, que é determinada pelo setor ou através de um software chamado Worklist, que ele vai criando numeração sequencial automática para cada cadastro que a gente faz nessa CR. Eu vou mostrar para vocês na filmagem.
Então, nós colocamos o ID do paciente, nós olhamos isso tudo na ficha. Nós colocamos o nome todo do paciente. Uma coisa bem importante, gente. Agora nós trabalhamos com informações de sistemas de gestão ou de sistemas de radiologia. O RIS ou RAIS. São essas siglas aqui embaixo. Então, o RAIS é relacionado a sistemas radiológicos, sistemas de informações radiológicos. O RIS é sistemas de informações hospitalares. Então, na CR nós trabalhamos com RAIS, que é o Sistema de Informações Radiológicas. Então, nesse cadastro aí nós colocamos o nome do paciente, nós temos que ter muita atenção quando vamos digitar dados do paciente, porque essa informação ela vai ficar gravada nas imagens que nós vamos gerar e mandar para o PACS, que é o nosso servidor de armazenamento de imagem digital. Então, a gente tem que ter muita atenção na digitação dessas informações. Colocamos a data de nascimento do paciente, colocamos o sexo muitas das vezes e colocamos o identificador de quem está realizando essa radiografia, para a gente identificar quem foi o técnico, para poder atrelar esse técnico a essa imagem, por questões de segurança mesmo e de correção. Se caso der algum problema, a gente sabe quem foi, a gente consegue ter um plano de ação para que esse técnico não erre mais. Então, registramos os dados do paciente na CR. Após isso, nós vamos escolher o protocolo que corresponde ao exame que está no pedido. Por exemplo, no pedido está mão. Então, nós vamos lá na CR selecionar, demos OK no cadastro do paciente e ela vai habilitar uma telinha para escolher o protocolo. Você quer mão, pé, bacia, crânio, tórax, coluna, membros inferiores, superiores, PA, perfil de tórax, óptico-lordótico, apico-lordótico. E aí a gente seleciona o protocolo e aí automaticamente o sistema CR vai pedir para você identificar um cassete. É aquele chipzinho que eu mostrei na filmagem para vocês. Então a gente vai colocar na CR, inserir nela esse cassete. O que acontece nesse momento? A gente atrelou o cadastro do paciente no cassete que nós colocamos ali. E aí nós levamos esse cassete para realizar o exame. Quando a gente, após a realização do exame, da exposição da radiação em cima desse cassete, nós pedimos para o paciente esperar lá na recepção enquanto a gente trabalha nessa imagem. Nesse momento, nós vamos lá na digitalizadora, colocamos o cassete e ela automaticamente ela vai entrar em contato com a CR, onde está o cadastro do paciente. Ela vai fazer esse vínculo. Nós checamos esse cassete lá na CR, levamos para a digitalizadora. Ela vai ir lá na CR, quando a gente colocar o cassete na digitalizadora, ela vai confirmar se está identificado esse cassete e vai atrelar no paciente. Aí ela vai jogar essa imagem que estava no cassete lá na CR. E aí houve o processamento da imagem, ela jogou lá no cassete, lá no CR, para a gente ir lá de volta fazer o pós-processamento, que é trabalhar a imagem. Aí a gente pega o cassete vazio, voltamos lá dentro do setor onde está a CR, a imagem chega nessa CR, nós fazemos o trabalho de pós-processamento, clareamos, cortamos, mudamos de lado se tiver espelhada a imagem. Isso acontece muito com exames de tórax. O exame de tórax, às vezes, ele manda para a CR virado, então a gente tem que desvirar, colocando na posição correta, sinalizando qual é o lado direito daquela imagem. Tem todas essas anotações aí de pós-processamento. E aí, depois que acabamos o pós-processamento, nós enviamos para o PACS. Quando nós enviamos essa imagem para o PACS, nós fechamos, não conseguimos mais editar essa imagem, porque ela já foi armazenada no nosso servidor de imagem. E ela indo para o PACS, ela já fica disponível para outros sistemas se conectarem nesse PACS e buscar essa imagem para um diagnóstico, para disponibilizar para o CTI, para mandar para laudo de outras empresas, para mandar para um escritório de um médico em outro lugar. Mas isso é tudo feito numa configuração nesse PACS, com o software que estão à distância, né? E para poder ele enviar a imagem. Outra coisa importante, as imagens digitais de radiologia, elas são geradas em formato DICOM. O formato DICOM, que é igual como se fosse falar GIF, JPEG, PNG, arquivo de MP3, é um arquivo de imagem universal que foi criado para padronizar a criação de imagens radiológicas. Então, qualquer software de imagem radiológica, ele reconhece arquivos de imagem no formato DICOM, que é o formato .dcm. Quando você vê no arquivo, nome do arquivo,
DCM, esse arquivo é uma imagem radiológica, é um formato DICOM. Então, qualquer software relacionado à radiologia vai ler esse arquivo no formato DICOM e vai poder ser aberto nesse software e o médico vai poder ver, os consultórios dos médicos da emergência vão ver também. Então, são todos sistemas no formato RAIS. Beleza, gente?